Ustra, ele foi um coronel da ativa do Exército Brasileiro. Tô lendo, viu, gente, aqui. Por isso que eu tô olhando para cá. Do Exército Brasileiro, ex-chefe do DOI-CODE, do 2º Exército. E ele ficou à frente do DOI-CODE de 1970 a 1974. Ou seja, dizem que esse período foi o ano mais perverso da ditadura. Aliás, desde 68, quando lançaram o AI-5, a repressão foi mais violenta. E esse DOI-CODE é um dos órgãos na repressão política, na ditadura militar. A ditadura militar durou de 1964 a 1985, onde 5 presidentes militares se revezaram ao poder sem eleição. Teve eleição para prefeito, essas coisas, mas para presidente, não. Ditadura. O povo não elegeu esses militares. Acontentaram por um golpe, tiraram Jango, João Goulart, que a gente chama carinhosamente de Jango. Jango foi eleito pelo povo. E deram um golpe, tiraram e ficaram por 21 anos no poder. E nesse período de 70 a 74, o Ustra foi chefe do DOI-CODE. Bom, deixa eu pegar aqui, dar uma abridinha aqui, para saber o que é o DOI-CODE. Diz que era um destacamento de operações de informação, que a sigla é a seguinte, é Centro DOI, é Destacamento de Operações de Informação, e o CODE, Centro de Operações de Defesa Interna, né? Foi um órgão subordinado ao Exército de inteligência e repressão do governo brasileiro durante a ditadura que se seguiu ao golpe militar de 64. Foi criado pelo então comandante do 1º Exército, general Ciseno Ramos Sarmento, para combater inimigos internos que supostamente ameaçariam a segurança nacional. Essa desculpa, né, para torturar, né? Enfim. Brilhante Ustra trabalhou no DOI-CODE. Bom, não preciso nem dizer que ele, como chefe do DOI-CODE, ele ordenou a tortura de várias pessoas da esquerda. Era assim, gente. O que acontecia lá era... eles levavam a pessoa para fazer depoimentos. Imagine, se nos dias de hoje as pessoas são torturadas em delegacias pela polícia militar, na era da democracia, da ouvidoria, da PM, da Polícia Civil, com a imprensa livre, com os movimentos de direitos humanos na ativa. Agora imagine na ditadura militar, com a censura da imprensa, como as coisas não aconteciam, mas no exército comandando. Ficava tudo no submundo. O que acontecia no DOI-CODE ficava ali. Agora, a vantagem é que, como era um órgão oficial, porque havia torturas em lugares clandestinos, né? Torturas, prisões e mortes, como era um órgão oficial, né? Então, o DOI-CODE havia o registro dos prisioneiros. Então, assim, as mortes, vamos dizer assim, eles tinham cautela para matar lá dentro, porque era registrado. Tanto que eu vi até um documentário uma vez chamado Advogados pela Democracia, que quando um sindicalista, um opositor político, um estudante, muitos estudantes eram presos na época, né? Participaram de movimentos estudantis, muitos desapareceram para nunca mais. Essa foi a ditadura. Estudantes, políticos de esquerdas, militantes, havia, claro, também movimento armado na época. E até se dizer, quando exemplo do DOI-CODE, eles até preferiam, porque alguns eram levados por lugares clandestinos,
pelas Forças Armadas. Porque lá no DOI-CODE você tinha o registro, então lá você poderia receber visita de advogados. É claro, né, os advogados contavam que eles atuavam nessa época da ditadura, né, que eu vi um documentário, que quando eles iam fazer a defesa dos presos políticos, homens e mulheres, às vezes estavam em estado deplorável, tipo fisicamente, marcados pelas torturas, bem machucados, com fraturas expostas, tudo. E lá era centro de tortura. O que eu queria dizer é que lá era comandado por Brilhante Ustra, ou seja, o ídolo de Jair Bolsonaro. Olha o nível dos ídolos de Bolsonaro. E nesse DOI-CODE, Brilhante Ustra, para conseguir depoimentos dos prisioneiros políticos, sindicalistas, tinha até militares, viu? Vi um documentário chamado Militares para a Democracia, onde militares do exército que foram contra o golpe militar, derrubada de Jango, né? Já, a gente tá cabelo dentro do meu olho. Já que eles falaram o seguinte: bom, o presidente foi eleito, a gente tem que respeitar o voto das urnas. Só por pensar assim, esses militares foram perseguidos, presos e torturados. E alguns deram depoimentos nesse documentário que eu assisti. Tortura, gente, assim, a mais perversas possíveis. Muito soco, paulada, pau de arara, choque, ânus, no pênis, em outras partes. Enfim, todo tipo de tortura, vocês possam imaginar. Fora de passar fome, né, de ser jogado numa cela fria, molhado, vários tipos de tortura, vocês possam imaginar. O sufocamento passaram também. E esses militares eram torturados também lá em como é que eu vou dizer, instalação do exército, das Forças Armadas, não só exército, né? Por exemplo, aquele Stuart Angel foi torturado nas instalações da aeronáutica. Depois eu gravo um vídeo falando mais sobre essas coisas da ditadura. A gente tem que entender isso, né? Isso é história. Isso é história, gente. Vamos, né? Procurar explicar às outras gerações, assim como quem viveu aquela época da ditadura, como meu pai conta para minha geração o que foi aquela era da repressão. Vamos também contar para as outras gerações, para que não fique esquecido na história, até em memória dessas vítimas que sofreram torturas, ainda que sobreviveram, mas foram vítimas, né? A gente não só lamentar os mortos, também os vivos que sofreram na ditadura. Então, assim, lá tinha esses tipos de presos: estudantes, movimento estudantil, militares que foram contra a ditadura, professores, sindicalistas, políticos de esquerda, grupos, membros de movimentos de esquerda como o MR8, Avar Palmares e outros grupos armados e não armados, né, de esquerda, comunistas, enfim. E uma das características de Brilhante Ustra, gente, que foi homenageado por Bolsonaro, Dilma Rousseff foi presa lá no DOI-CODE, por isso que Bolsonaro cita ele no dia do impeachment, no dia da votação do impeachment na Câmara. E Dilma Rousseff, claro, como todos os homens e mulheres presos lá, foi torturada. E uma das técnicas usada por Brilhante Ustra, ele tinha uma tara por animais.